Todo início de ano, a Reusa realiza uma campanha de esclarecimento à população de Jaboticabal para que participe de maneira mais ativa ainda da campanha de lixo reciclável. O Jornal 101 vai falar neste momento com o engenheiro empresário Paulo Berlingieri sobre a coleta seletiva. Voltando a falar, já é meio repetitivo, mas tem gente que fica na dúvida. O que é lixo reciclável? Vamos lá, Carlos. O lixo reciclável é aquele que tem potencial tanto técnico, né? Existe tecnologia disponível, quanto economicamente viável para ser reutilizado ou ser recuperado, ser colocado novamente num circuito de produção e reutilização, né? E aí o que entra nessa reutilização, o que é reciclável? Tá. Para o nosso programa oficial do município de Jaboticabal, Carmo, nós coletamos papéis em geral, vidros, metais, plásticos e o óleo de cozinha usado, né, Carmo? Então, alguns exemplos rápidos de papel. As caixas de papelão, jornais, impressos em geral, tá? Livro, cadernos, mesmo escritos, cadernos já utilizados, são recicláveis. Fotocópias, rascunhos, envelopes, cartões, revistas, tá? Dentre outros. Os vidros, por exemplo, garrafa de bebidas, né? Os frascos em geral, de perfumes, de produtos de limpeza, os potes de produtos alimentícios, né? No conjunto de metais, aí as latas de alumínio, os enlatados, arames, pregos e parafusos, objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo, zinco, canos de ferro, tubos e o grupo dos plásticos, né? Embalagens de refrigerante, de materiais de limpeza, de alimentos, copos plásticos, embalagem de biscoito, embalagem de produtos de higiene, etc., Carmo. O papel, muita gente, o senhor citou aí esses documentos que podem ser recicláveis. O papel, aquele que costuma, descarte, ele rasga, faz, vamos dizer, picadinho. Pode ser encaminhado para coleta? Pode ser. O picadinho pode. O que não pode é, por exemplo, o papel higiênico, né? O guardanapo usado, aquele que está muito engordurado. Isso não tem viabilidade técnica para reciclagem, não tem valor comercial também. Então, ele vai chegar lá na associação de catadores e vai ser direcionado novamente para o aterro sanitário. Então, tão importante quanto participar da coleta seletiva, Carmo, é saber separar o lixo, porque senão nós estamos gerando dois trabalhos adicionais, né? Um, que é da associação de catadores inteira, o trabalho de separar o material e depois destinar esse material novamente para o aterro sanitário. Isso gera trabalho e despesa adicional para a prefeitura e para as empresas envolvidas com esse processo, né? Isso gera custo complementar. Ô Paulo, o que pode ser orientado que não é lixo reciclável, não deve se colocar na coleta de lixo reciclável? Tá. O que mais gera dúvida, Carmo, e que a gente precisa esclarecer aqui, que não faz parte do programa de coleta seletiva, então não deve ser separado para a coleta seletiva a recolher, são, por exemplo, restos de alimentos, o papel higiênico e os guardanapos usados, como eu já comentei, absorventes íntimos, pilhas e baterias, papel plastificado, as latas de aerosóis, madeira, fraldas, lenços, bitucas de cigarro, lâmpadas, papel celofane e isopor, Carmo, para deixar aqueles que são mais comumente perguntados, que geram maior número de dúvidas, né? Muito importante dizer também, Carmo, que todo o material coletado diariamente pelo programa da coleta seletiva, esse material é doado para uma associação de catadores, tá? Que vive da venda desses materiais recicláveis, né? Hoje a associação contém ali 22 famílias que são sustentadas pela separação fina, a prensagem e a venda desses materiais para as empresas de reciclagem, né? Então, quem participa da coleta seletiva aqui em Jaboticabal, separando direitinho o que é e o que não é, de forma, vamos dizer, direta, está ajudando essas famílias que trabalham lá na área de reciclagem?
Sem dúvida nenhuma, estão promovendo uma ação social e também ambiental, né? E muita gente nos pergunta, não, mas eu prefiro separar para o catador informal, né? Esse é assunto até polêmico de se debater, mas o que a gente costuma alertar, Carmo, né? Não há nada de errado em disponibilizar, é claro que você está promovendo um auxílio adicional para as pessoas que têm dificuldade de se colocar no trabalho formal. Porém, muitas vezes, essas pessoas não podem garantir o armazenamento temporário adequado desses resíduos até eles acumularem uma quantidade que justifique a venda. Nesse período em que está se acumulando esse material, muitas vezes no tempo, em área descoberta, você está gerando ali um foco de atração de vetores, como, por exemplo, o mosquito da dengue, chikungunya, o Zika vírus, ratos, dentre outros. E aí você está gerando um problema de saúde pública. Você procura colaborar com um problema social e ambiental de todos os municípios do país, mas gera um problema de saúde pública, né? Por isso que a gente orienta a direcionar para o programa oficial de coleta seletiva da Prefeitura, para que esse material possa ser direcionado para uma associação de catadores que hoje trabalha dentro de um espaço regularizado, com suporte psicológico e técnico para desenvolver o trabalho com salubridade dentro das normas e poder explorar da melhor maneira possível esse trabalho. Em se aumentando o volume de material reciclável direcionado para a associação tem condições de absorver um maior número de associados, inclusive os catadores informais que tiverem interesse de migrar para uma associação como essa, trabalhando dessa maneira de uma forma mais digna e podendo, inclusive, oferir uma maior rentabilidade mensal. Ô Paulo, se quem quiser conhecer o trabalho de separação de todo o lixo reciclável, aonde que fica localizada esse trabalho? Hoje a Associação de Catadores ela se deslocou do aterro sanitário por uma decisão do Ministério Público, ela veio para a cidade. Então ela está ali hoje num galpão, ali nas margens do campus da Unesp, da entrada de baixo do campus da Unesp, ali de esquina com a entrada de baixo do campus da Unesp. Hoje eles estão instalados ali. É ali que então trabalham essas 22 famílias. É ali que essas pessoas recebem o material reciclável proveniente da coleta seletiva diariamente e fazem a triagem fina desses materiais, a prensagem e a comercialização. Então, para onde está sendo direcionado todo o material coletado hoje em 100% da área urbana, né? A coleta seletiva atende toda a área urbana uma vez por semana e direciona esse material para essa localidade. Bom, e se alguém, por alguma razão ou outra, tem uma grande quantidade de material reciclável para ser retirado, existe algum contato, algum meio para que a empresa Reusa vá buscar isso que está em grande volume lá guardado? Sem dúvida, é só entrar em contato direto com o nosso escritório no telefone 3202-1446, que prontamente nós já vamos incluir esse local no nosso itinerário semanal e agendar a retirada do material. Ok, Paulo, mais algum esclarecimento sobre o que é lixo reciclável e o que não deve ser colocado na coleta seletiva? Só para finalizar, Carmo, então reforçar mais uma vez que nós também coletamos o óleo de cozinha usado, esse material também é direcionado para a reciclagem. Explicar para a população, muitas vezes muitas pessoas nos perguntam se tem que lavar uma embalagem antes de disponibilizá-la para coleta seletiva. Veja bem, no momento em que você lava uma embalagem, por exemplo, um pote de manteiga, você está desperdiçando um outro recurso natural importante que é a água, né? Então, não precisa necessariamente deixar a embalagem limpinha antes de ser disponibilizada para a coleta seletiva. Só não pode deixar uma quantidade muito grande de produto ali contido, né? Vamos supor, se você utilizou metade do teu pote de manteiga. Não, aí isso vai gerar um problema para a recuperação desse material. Mas aquele restinho que fica nas paredes da embalagem, aquilo não precisa ser retirado, tá? Porque o processo de reciclagem em si, ele já promove uma lavagem do material. Então, é só não deixar restos do alimento dentro da embalagem, mas não precisa deixar ela totalmente limpa, senão a gente vai estar desperdiçando um outro recurso
muito importante também, que é a água. Ok, Paulo, muito obrigado. Esperamos que a população cada vez mais se conscientize, sabendo exatamente separar o que é reciclável e o que não é. Nós que agradecemos o espaço, Carlos, e deixamos a empresa Reuse à disposição das dúvidas da população. E pedimos novamente para que participem, para que a gente possa cada vez mais aumentar os nossos índices de reciclagem e de coleta seletiva no município de Jaboticabal. O endereço que o Paulo citou é Rua João Baldo 356, esquina com a Avenida Brás Jean Greco, na Vila Industrial. Ouvimos o engenheiro e empresário Paulo Berlingieri, diretor da Reusa, empresa responsável pela coleta seletiva aqui em Jaboticabal.